E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Taina Franco na área, com vocês para mais um papo super importante nessa mesa. Ela que volta ao Francamente, da outra vez veio acompanhada, contou um pouquinho da sua história. E hoje, Bruna Silva, doutora Bruna Silva, volta para a gente falar sobre os direitos reprodutivos, legislação, violência obstétrica, que é uma pauta que, infelizmente, a gente não pode se calar diante das violências que as mulheres sofrem, em especial ali num momento de parto. A Bruna, que já foi vítima de violência obstétrica, ela carrega na vida dela hoje a missão também de ajudar outras mulheres. Bem-vinda. Obrigada, Taina. Obrigada mais uma vez por esse espaço. Acho importantíssimo a gente vir falar sobre violência obstétrica, né? É um assunto que não só vivi ele na pele, como trouxe isso para minha vida profissional. Sim. Então, é uma luta constante que eu tenho mesmo em ajudar essas mulheres, ajudar essas pessoas, porque eu acho que mais importante do que ajudar as mulheres, né, as pessoas que engravidam, é ajudar a população a entender o que é. Sim. E a começar a refletir e quando receber uma notícia, uma frase, alguma coisa de violência obstétrica, saber que aquilo existe, que aquilo é real, não é frescura, a mulher não está sendo fraca, né? Existem violações, elas precisam ter voz, elas precisam aparecer. É isso. E ainda, tudo que se trata de violência contra a mulher ainda é tabu na sociedade, né? Seja a violência sexual, a violência patrimonial, a violência doméstica. A gente só se dá conta quando acontece um feminicídio e a mulher tá lá com o corpo estirado no chão, vira mais um número, mais um índice. E a violência obstétrica, eu acho que ainda tem mais tabu em cima, né? Eu lembro, há pouco tempo atrás, nós vimos aí nos noticiários médicos que abusavam de mulheres, não só em condição de ginecologista, enfim, mas tinha um vídeo que as enfermeiras desconfiavam no médico, gravou o médico tirando o pênis para fora, passando no rosto da paciente que estava ali anestesiada. E o momento do parto também é um momento super íntimo, né? O momento de uma gravidez, enfim. Então, às vezes, tem mais dificuldade até de reconhecer essa violência. Eu não lembro, quem esteve aqui uma vez falou que a anestesia em mulheres pretas, ela é muito menor do que em mulheres brancas. E que já ouviu de médico mas ela aguenta. Né? Então, a gente tem muita coisa para conversar nesse sentido, né? Até de mulheres que possam se reconhecer em violências, em caso de violências, e buscar os seus direitos, que eu acho que esse é o grande gargalo da questão, né? Na realidade, acho que o primeiro passo é a gente dar nome, né, ao que está acontecendo, as situações que vão gerando, porque eu vejo o seguinte, né, na nossa vivência e também na experiência pessoal. O momento da gestação é um momento arco-íris, né? Sim. Maravilhoso, ninguém quer pensar no lado ruim. E a gente não se prepara para as coisas nem boas e nem ruins do momento do parto, porque é tudo muito distante daquela realidade que a gente está vivendo ali no pré-natal. E eu sempre falo isso. Temos uma crença de que os profissionais de saúde, os médicos, eles salvam vidas. Então, a partir do momento que o médico fala que aquilo é importante, não tem questionamento, não tem perguntas, a gente acaba se calando. E aí acontecem essas violações. E no pré-natal, por exemplo, a gente vai para uma consulta de pré-natal, o médico vai medir a barriga e a grande maioria, vai fazer toques. Não precisa fazer toque. Se você não tá com nenhum corrimento, não tá com nenhum desconforto, não tem por que fazer toque no pré-natal. É uma prática que é desnecessária. Desnecessária. Não tem, ele não vai ver nada ali, né? A não ser que, olha, eu tô com sangramento, eu tô com corrimento, tô com desconforto, né? Aí sim, o toque para ver se dilatou, para ver se é uma candidíase, né? Para ver o que tá acontecendo ali. Mas fora isso,
Não tem Não necessidade. tem necessidade, né? Os estudos mostram que não tem por que esses toques excessivos no pré-natal. Então, a mulher já vem sofrendo violações no corpo ali no momento do pré-natal e ela não se dá conta. É uma conduta médica, né? É protocolo, tem o que fazer. Então, esses protocolos, essas situações que vão sendo de praxe, até os médicos mesmo, né, eles chegam numa determinada situação que eles não sabem nem por que eles estão fazendo. É protocolo, tem que fazer porque é protocolo. Chegou, tem que fazer assim, assim, assim. Não é um atendimento individualizado. Humanizado, Isso, individualizado. humanizado, olhando cada caso a caso. Não, todo mundo vai fazer a mesma coisa. E aí chegam as violações. Porque algumas mulheres precisavam desse toque, outras mulheres não precisavam. E aí vai piorando as situações. E aí, no momento do parto, né, a mulher, ela tá em extrema vulnerabilidade. Sim. É um momento, a gente brinca, né, até as doulas falam muito isso, da partolândia. Muitas vezes a gente não tem consciência do que está acontecendo ali. Então, por mais que a gente estudou, por mais que a gente se informou, às vezes está acontecendo as circunstâncias, e a gente não percebe que está acontecendo. A sua história mostra isso. Você é uma mulher com estrutura, estudada, longe de ser ignorante sobre aquele momento e ainda assim sofreu violência. Sim. É isso, né? E a reação foi depois, né? Muito você só depois. Entendeu depois a violência que você sofreu. Muito depois, até de fato cair a ficha e verificar, né, tudo que a gente passou, depois que a gente foi analisar prontuário, isso porque eu tive todo esse conhecimento, né, técnico de pegar prontuário e tudo. Teve coisas ali que eu perguntava pro meu marido se tinha acontecido, ele mesmo falava, não aconteceu, mas tá escrito no prontuário. Como que não aconteceu? Então, assim, é isso, a gente tinha informação, eu era uma pessoa já qualificada para identificar uma violência obstétrica e eu não identifiquei. Nem no pré-natal, porque houve várias negligências ali, nem no momento do pré-parto, no parto e no pós-parto. Porque o que do pós-parto, que as mulheres relatam, no meu caso, meus filhos faleceram. Eu fui para um ambiente onde eu tinha neném chorando. Onde a minha porta era a única que não tinha um emblema ali do nome dos meus filhos. Mas você olhava todas as portas e tinha bem-vindo, tal, bem-vindo, tal. E as pessoas chegando felizes e visitando. Então, não teve esse cuidado. Não teve nenhum cuidado com você, com a tua maternidade, com os teus 2 anjinhos. E aí, hoje, eu vejo quantas enfermeiras entraram lá e nem sabiam o que tinha acontecido e perguntavam, cadê? Onde tá? Nossa. Então, assim, quantas mulheres não passam por isso também, né? E a luta é essa, é tentar trazer informação. Por isso que eu acho importante a mulher, ela estudar, ela se informar, se conscientizar. Mas mais importante que isso é quem acompanha essa mulher. É o marido. Porque a gente vem de uma história machista. Muito, uma estrutura, né? Uma estrutura. Se um homem fala, é validado. Sim. Se uma mulher fala, não é validado. Então, se esse marido, né, se esse companheiro, e eu falo marido e companheiro, porque a maioria, antigamente eram as mães que iam com as filhas. As avós, as avós, né? Que iam. Hoje não é mais. Hoje são os companheiros, os pais. Se eles não sabem o que está acontecendo ali, se eles não validam, se eles não falam, ei, isso aí é demais, para. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. O caso mesmo de Campo Limpo, a avó, né, a mãe da adolescente, estava o tempo todo ali, no pré-parto. Só que no momento do parto, não pôde. Não pôde. Só para contextualizar, gente, a gente vai falar aqui hoje de alguns casos. A Bruna é uma mulher que sofreu violência obstétrica. Ela foi para a maternidade para ter seus filhos. E diante de, enfim, inúmeras violências que ela sofreu, ela volta para casa só com o coração, né? Sim. Sem ele, na verdade. Sem o filho.
E aí depois maternou, teve doula Sim, sim. envolvida, enfim. Mas o que a gente vai falar aqui hoje são casos que aconteceram recentemente. Então a gente até comentou do caso da empresa que não deixou a mulher Sim. sair, né, do BRF, trabalho, da sim, BRF. sim. E aconteceu um caso recentemente com uma adolescente que estava grávida em Campo Limpo Paulista. Obviamente a gente não vai dar nomes, por se tratar de uma adolescente, de uma menor. Mas é isso, ela estava grávida, chegou no hospital acompanhada da mãe dela, que Sim. seria a avó da criança. Isso. Isso. Ela tinha apenas 16 anos. As violências, né, os erros, enfim, as condutas já começaram erradas aí. Porque ela já estava dilatando com muita frequência, não precisava nada, né? Mas eles queriam agilizar logo, então. Ela já estava na última. Eu não sei a contagem de. Só quem foi mãe, quem é mãe, sabe contar semanas de gravidez. Eu não Ela tinha ela já estava estava, ela estava com, se eu não me engano, agora ela estava com 40 semanas e 6 dias. Tá, já estava pronta sim, para. ela entrou em trabalho de parto Naturalmente. naturalmente. Tá. Mas mesmo ela entrando em trabalho de parto naturalmente, eles induziram um parto. Eles Para ir mais rápido. Sim, mas sem, assim, eu ainda não tive acesso ao prontuário, né? Isso são relatos que elas me trouxeram, então ainda falta o hospital ainda não forneceu o prontuário, estamos nessa busca ainda. Então eu não tenho como dizer que quais foram as condutas de fato que aconteceu, tá? Isso são relatos que elas trouxeram para mim. Que ela chegou já no hospital em trabalho de parto. E mesmo assim, foi colocado o comprimido, que chama misoprostol, para acelerar o trabalho de parto. Então, assim, não precisava, porque o trabalho de parto já estava acontecendo, né? E aí, quando ela chegou ali nos 7, 8 centímetros, colocaram ocitocina para acelerar mais ainda. Então, assim, o que ela já estava sentindo dor aumentou muito. E ocitocina é um hormônio um natural. sorinho, né? Não, mas assim, o corpo fabrica. Sim. Ocitocina, a mulher no parto, ela é inundada de ocitocina. Sim. E aí eles colocam naturalmente. Isso. Aí eles colocam um soro, que é a ocitocina sintética, né? E que ela faz dilatar, né? Ela faz... Que não seria necessário, assim, sem uma indicação médica de verdade. A princípio, não. A ocitocina, ela é usada quando o trabalho normalmente, né? Quando o trabalho de parto tá acontecendo, e aí ele pausa. Tá. Para ajudar essa mulher, né? Ela é indicada para um auxílio. Então, às vezes é preciso, sim, tomar aquele soro, né? Mas não de praxe, todo mundo vai tomar, que é o que acontece. E aí ela tomou esse soro, tudo, e ela já estava ali pedindo analgesia, ela pedia muito analgesia, ela pedia cesárea, porque ela estava sentindo muitas dores, e a avó pôde acompanhar até esse momento. A partir do momento que levaram ela para a parte do parto, eu não me recordo agora se foi para o centro cirúrgico ou se foi no pré-parto, né? Na sala de parto, eles não deixaram mais a avó participar. E é lei poder ter uma companhia nesse momento? Sim, ela teve. Tá. Ela teve a companhia, que foi o companheiro. Tá. Ela não ficou desassistida, né? Tá. Ela teve uma companhia, então o companheiro estava lá. Mas o companheiro não sabia. Não tinha informação. E aí, todas as violações possíveis, ela sofreu. Ela sofreu a manobra, né? Que é quando o médico dá aquele empurrãozinho. Sobe na barriga ali, faz aquela força. Sim, ela relata que foram 2 médicos. Enquanto a médica estava lá embaixo, a tocando o tempo todo, 2 médicos estavam em cima dela. Empurrando. Então, assim, já era uma violação gigantesca. A avó, né, a mãe, disse pra mim, se eu tivesse lá, eu impediria, porque eu sei que isso não pode. Mas eu não pude. Então, e o companheiro, ele não tinha conhecimento. Para ele, ela estava sofrendo muito. De fato, ele viu o sofrimento dela, mas ele ia poder fazer o quê? Os médicos estavam fazendo o que eles podiam fazer de melhor. Né? Então, e aí teve a episiotomia, que é o famoso PIC.
O famoso pique é o que corta, abre a vagina. Isso. Para sair ali no parto normal, Isso, no parto no vaginal. parto vaginal. Isso, o neném sair pela vagina. E aí, eles fazem um corte, normalmente na diagonal, perto, né, próximo do ânus, alegando que esse corte vai ajudar no expulsivo. O bebê vai conseguir passar mais fácil. Mas nós já temos inúmeros estudos científicos que dizem que isso não ajuda. Piora na realidade, né? O pós-parto, os pior. pontos. É muito pior. Porque a laceração, ela pode acontecer e são em alguns graus. E normalmente, quando o bebê faz essa laceração, são 1 ou 2 graus ali. Às vezes nem precisa dar pontos. Porque é uma coisa que... É um cortezinho natural Isso, que vai cicatrizar o corpo da conta. Isso. E às vezes precisa, sim, dar um ponto, 2 pontos ali, por conta da laceração que o bebê fez. Quando é um corte na musculatura, né? Pode comprometer várias outras questões. E essa adolescente, ela sofreu esse corte, né? Hoje eu não sei falar o tamanho desse corte, mas foi um corte significativo, que ela vem passando por dores horríveis. E o pior de tudo foi o esquecimento de um gaze. Na realidade, eles dizem, né, alega que foi um gaze, mas a gente consegue ver nas imagens que rolaram aí na internet, né, teve uma repercussão. Não foi um gaze, era um pano, né? Eles chegaram a fazer cesárea nela Não. ou não? Não. Aonde eles colocaram esse pano? Na vagina. Na vagina. Para estancar sangue, para... Nós não temos uma justificativa. Gente, como a Bruna disse, ela não ainda pegou o laudo. Sim. Né? Enfim, então, Tainã, aqui estou fazendo algumas suposições para a gente tentar elucidar o que aconteceu, para a gente tentar entender o que pode ter acontecido naquela mesa de parto. E ela saiu de lá, além do corte... Na realidade, ela não saiu porque a mãe impediu. Por isso que é tão importante a gente ter uma pessoa que tem conhecimento do que está acontecendo. Deixa eu perguntar, a criança nasceu? Nasceu. Tá tudo bem. Tá tudo é bem. um bebezinho lindo, saudável, Tudo tá tudo certo, certo com tá. o bebê. Só que assim, a adolescente, ela sofreu inúmeras violações. Então ela estava com muitas dores, reclamando muito de dor. E a avó, né, a mãe dessa adolescente, estava super preocupada. Na primeira noite, foi o companheiro que passou com ela. E ela tá com muita dor, tudo, mas a justificativa é normal, né? Ela teve episiotomia, ela acabou de ter um bebê, é normal, dói. Ela teve médicos apertando a barriga dela, então dói. E tudo bem, passou, né? Mas quando a mãe dela chegou, a avó chegou lá no hospital, viu que aquilo não era normal. A filha não conseguia sentar, não conseguia se mover. E aí veio a equipe, né, a enfermeira dar alta. E a médica veio e a mãe falou, não vou tirar a minha filha daqui. Teve um detalhe. Ela tinha um cheiro muito forte, cheiro corporal muito forte. E a mãe toda hora perguntando, né? Esse cheiro não é normal, esse cheiro é normal sim, ela acabou de parir, as mulheres têm um cheiro, né? Depois que eu sei, né? Mas não é normal esse cheiro. E ela relata que o cheiro era muito forte mesmo. E aí vieram para dar alta e a mãe, né? A avó falou: eu não vou levar ela embora. Vocês façam um exame, porque esse cheiro não é normal, a minha filha tá morrendo de dor, ela não consegue sentar, ela não consegue levantar. Eu preciso que vocês façam alguma coisa. Ai, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê. Com muita insistência dessa mãe, fizeram o exame. Quando essa médica fez o exame, foi quase que imediato. Ela viu que tinha alguma coisa, tirou. Escondeu na luva. A adolescente já calmou as dores. Tava doendo, óbvio, mas não daquele jeito. Ela juntou a luva, jogou no lixo
e saiu. Vou pegar os papéis para dar alta. Tá tudo bem, como eu tinha te falado. Só que a adolescente viu e falou pra mãe, tem alguma coisa lá. Ela jogou algo dentro da luva no lixo. E a mãe foi atrás. Quando a mãe foi, pegou, dentro do lixo tava esse pano, esse gaze, né? Só que é um pano... volume grande. Grande, cheio de sangue. Então, assim, estancou tudo ali, né? Ela... Vamos dizer... Na pior das hipóteses, essa adolescente estava com uma hemorragia. Eles colocaram lá para estancar. Mas aquilo não podia ficar dentro dela. Claro. Tinha que ter tirado. E aí, quando a mãe viu aquilo, a mãe foi questionar. Mas você não ia me falar que tinha isso? O que é isso? Você tentou esconder? Porque a médica simplesmente jogou no lixo, Não tirou, falou nada. saiu, nada. Nada. E a mãe querendo explicações, chamou a enfermeira, ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Quando a mãe foi atrás da médica, porque a mãe precisou sair e ir atrás da médica, ela disse que era uma conduta normal. Era uma conduta comum. Deixar o tecido lá. Sim. Deixar o gás, seja lá o que for. Sim. Era um procedimento comum e ela ia avisar. Mas não queria avisar na frente da adolescente. Aí... Não ia, né? Aí não a mãe questionou. Não ia, porque a senhora ia dar alta. E aí começou toda essa situação. Tanto que a prefeitura soltou uma nota na internet alegando que é um procedimento comum. Colocar um pano lá. Tá, o hospital é hospital público, Sim, municipal. de A Campo responsabilidade toda é da Secretaria de Saúde Sim, do município. sim. Porque tem hospitais que são regionais, enfim, eu não sei muito bem esse hospital é um hospital municipal. Tá. E óbvio que dentro dele tem vários leques, né? Então, acaba, assim, tendo uma responsabilidade maior, de mais órgãos, né? Tá. Não só da prefeitura. Mas a prefeitura é A que responde imediatamente. Isso. Então, e foi a que soltou a nota, né? Querendo ou não, ela pegou essa responsabilidade para ela. Mas a hora que essa mãe, essa avó viu, ela tirou foto. Sim, ela gravou um vídeo. Foi pra imprensa, ela postou nas redes sociais, aí viraliza. Sim, viraliza, aí é isso, né? Viralizou uma denúncia, basicamente. Isso, foi uma denúncia online. Isso. Porque a gente ainda não está falando de uma denúncia oficialmente feita nos órgãos responsáveis e tal, né? Não. É mais um apelo público. Foi. Ainda não foi tomado nenhuma medida por parte das autoridades quanto a isso. Tá. Né? Pro lado de cá, eu sou a advogada do caso, nós estamos tomando as providências. Pedindo acesso ao laudo, Isso, enfim, de todo o procedimento legal no sentido de legalidade, para ter as provas, para dar corpo para um processo. A gente, um processo nessa magnitude, a gente precisa ir com as 3 frentes, né? Civil, criminal e administrativa. Tá. A criminal já está andando, né? Já foi feito o boletim de ocorrência. Foi feito, ela Sim. fez o corpo de delito e agora está andando. Então, agora está com as autoridades policiais, né? Para seguir fazer a investigação do caso. Protocolo. Ela mora em Várzea, então foi feito lá e agora vai ser encaminhado para o município, para Campo Limpo. Então, a gente tem que aguardar ali os protocolos da delegacia. A parte civil e administrativa, elas caminham juntos, né? O criminal também vai acabar caminhando junto, mas a gente precisa reunir todas as provas. Então, a gente está aguardando a entrega dos prontuários para a gente verificar os pedidos em si, né? Porque os relatos delas são muito fortes, né? E as provas que nós temos sem a documentação já é robusta. Sim. Então, a gente precisa apenas para poder comportar mesmo, né? Validar, não. E levar os documentos pertinentes, né? Sim. Estamos falando de um hospital que tem os procedimentos. Sim. Que alguém assinou um prontuário. Sim. Quem atendeu essa menina desde a hora que ela chega no hospital até o momento da alta, né? Pela mão de quem ela passou, porque não é só uma médica que atende, né? Você tem plantões, uma equipe, enfermeiros, enfim. Sim. Então, essa médica é a ginecologista, é a obstetra? Até agora a gente não tem acesso, né? Tá. Então, assim, eu não sei
Eu falei pela especialidade, né? Não sei a especialidade. Teoricamente, isso. Espero que ela não seja, dermatologista, não tem nada a ver. Né? Teoricamente, na prática, ela precisa ser obstetra, né? Ela fez um parto. Mas estamos num plantão, então a gente pode, né? Ter um clínico geral fazendo parto. Sim, então a gente precisa ter um pouco de cautela nessas questões. Espero que ela seja uma obstetra. Por conta de tudo que aconteceu. E aí a gente volta... Eu espero que não. Porque... Eu nem sei o que eu espero. Pensando por esse lado, né? Porque, olha, se outras mulheres passaram por ela, né, de repente, com procedimentos parecidos, é complicado, né? Nós temos algumas denúncias, né? Como viralizou na internet, muitas pessoas começam a comentar. E aí começa a falar, aconteceu comigo, e aí foi comigo, e foi comigo também. Então, infelizmente, nós temos algumas outras denúncias a esse mesmo hospital. Nível. Sim. E é isso, né? Mais uma vez, a importância de conscientizar todos. Porque será que os técnicos de enfermagem que estavam ali não viram essas violações? Os outros médicos que estavam presentes? Ninguém. Ninguém viu que aquele corte era absurdo. Que esquecer um pano, uma gaze dentro de uma pessoa pela vagina era uma conduta negligente, imprudente, enfim, tudo. E aí eu fico me perguntando isso. Porque você coloca, neste caso, não houve... eu ia usar a palavra prejuízo, mas não é essa palavra que eu quero usar. Mas, embora tenha tido a negligência, todos os procedimentos questionáveis, saiu uma mãe e um filho do hospital. Né? Ninguém perdeu a vida. Sim. Mas poderia acontecer. Sim. Né? E a gente só cria alarde quando isso acontece. Precisa de um corpo para a questão ser grave. E o que a gente está fazendo aqui hoje é ter uma conversa para a gente identificar essas violências, mesmo quando a mãe sai com o seu filho no colo, que é uma violência obstétrica de qualquer forma, né? Sim, porque os traumas que isso fica são gigantes, né? Porque ali naquele momento, essa adolescente, essa pessoa que passa por essas violações, ela tá na partolândia. Sim. Muitas vezes ela não tem consciência de tudo que aconteceu. Mas aos poucos que os hormônios vão voltando, que a gente vai tomando consciência de tudo que aconteceu, escuta alguém falar e vai trocando experiência com outras mulheres, com outras mães, a gente começa a ver essas violações. Algumas mulheres sentem o impacto logo ali. Logo que vem a criança, já começam, né, chorar. Tem uma série de sentimentos que vêm à tona ali naquele momento. Outras mulheres precisam de anos para identificar. Eu mesma digo, por experiência própria, que para eu identificar os traumas que eu, Bruna, vivi naqueles momentos, demorou. Hoje eu consigo falar abertamente, hoje eu consigo me expressar um elaborar pouco melhor. O que aconteceu, né? Porque antes era tudo no automático. Eu preciso... eu ficava procurando uma resposta para o que tinha acontecido, mesmo sabendo a resposta. E essas mulheres que não sabem a resposta? Como é que elas ficam? Porque se eu, que tive toda aquela estrutura, fiquei perdida... Imagina a adolescente de 16 anos. Como é que ela não está se sentindo trauma, né? Como que vai ser o exame no pós-parto dela? Ela vai querer ser tocada? Porque precisa, para ver os pontos, para ver se ela está bem. Como que vai ser? Mesmo em momento de perícia, como a gente estava conversando aqui no off, né? Para fazer a perícia, retornos, um segundo filho, se houver, enfim. Ela pode desenvolver uma depressão pós-parto. Exato. Todo cuidado é pouco. Tanto que quando, né, elas chegaram até o meu escritório, até mim, eu falei, olha, me manda mensagem a hora que for. Porque eu tô aqui. Eu vou ajudar tecnicamente, mas... o pessoal me pega muito, porque eu preciso ajudar essa menina, eu preciso ajudar essa família. E eu falei, olha, fica de olho nela.
E mando mensagem diariamente. Não porque eu Mas quero é, saber só do caso. mas é uma empatia também por Sim. por aquela mulher, por aquela adolescente, né? Pra ela O ver que ela não fator tá humano que ela não tá sozinha, sozinha. né? Ela Exato. não tá sozinha. Por mais que ela não saiba falar ou pedir ajuda, ela não tá sozinha. Ela não pode ser silenciada. Você vai usar a sua voz para fazer a voz dela Sim, sim. E é acontecer. isso, eu fico. Tanto no. Eu acompanhei, né, elas pro exame, corpo de delito, e eu falei pra ela, falei, viu, dá uma lida sobre baby blues, dá uma lida sobre depressão, eu vou te mandar uns textinhos, conversa comigo, conversa com uma amiga próxima, com alguém que você se sente, mas não guarda pra você, né, porque é complicado, não é fácil a gente ir alimentando aquilo dentro da gente, a gente precisa colocar pra fora. E se sentindo culpada por aquele momento também, Sim. né? Porque, gente, vou deixar claro aqui, antes de eu, né, fazer minha fala, eu sou uma defensora do Sistema Único de Saúde. Eu acho que nós temos a questão do Sistema Único do SUS, ela tem que ser defendida com unhas e dentes. Porém, eu sou a pessoa que não nego críticas também a esse sistema. Não é porque a gente faz a crítica, não é porque a gente aponta os erros que a gente quer, não, privatiza tudo. Não é sobre isso, tá? Só para deixar claro aqui. Agora, a questão da saúde, eu não estou nem falando das filas, dessas questões, mas da desumanização da saúde no geral, e eu não estou falando só de público, não, de Não. privado também. Sim. Né? É que quando vai no privado, tem um outro tipo de cobrança. Né? Inclusive sobre os médicos. Mas você vê como está desumanizada a medicina, né? O médico sempre esteve acima de qualquer coisa. Sim. E hoje não é mais assim. Não. As pessoas pedem segunda opinião, questionam métodos, e eu acho que tem que questionar mesmo. Também não é porque você leu no Google que você vai lá questionar o médico que estudou a vida inteira, né? Mas no trato geral, nos protocolos, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais força a gente, ou mais possibilidade de identificar uma violência. Eu sempre falo o seguinte, né? Os médicos, eles são pessoas comuns como todos Sim. nós. De fato, eles estudaram muito, não deve ter sido nada fácil ali, esse período todo de faculdade, enfim. Residência, tudo. Sim, entendemos. sim. Não estamos Plantões, desvalorizando. né? Não, jamais. Pelo contrário. Porém, eles são pessoas. Sim. Eles não são máquinas. Eles não são 100% certos sempre. São seres humanos. E às vezes cometem erros. Todos cometemos erros. Às vezes, esses erros são irreparáveis. E às vezes são reparáveis. Por que quando são reparáveis, a gente não pode voltar atrás, reconhecer que a gente errou e começar de novo? Sim. E quando são irreparáveis, a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade, sabe? E eu tento sempre comparar isso. Se um engenheiro fizer uma máquina errada e der defeito essa máquina, ele não vai ter que voltar e reparar? O médico é a mesma coisa, só que ele tá cuidando de uma vida que talvez ele não tenha como voltar. Então, ele precisa ser muito mais cuidadoso do que um engenheiro. Sim. Então, isso de que os médicos são deuses, né? Que a gente acaba escutando, e antigamente era muito dessa forma, o médico falou, tá falado. Não é bem assim que acontece, porque eles são seres humanos, eles podem errar um diagnóstico, eles podem errar alguma coisa, do mesmo jeito que eu posso, você pode, todo mundo pode. Só que, quando a gente está falando de violações, a gente precisa ter um cuidado maior. Sim. Porque a violência obstétrica, ela é tipificada em lei. Porque existe uma discussão, Sim. porque assim, cai numa lesão corporal, mas não tem claramente o que é a violência obstétrica. Tem, claramente tem, mas na legislação ainda falta. Tem o conceito? Tem o conceito, mas a punição. Sim. Nós temos uma lei, né, de violência obstétrica no Brasil, mas ainda tem algumas questões de muita discussão, porque
como que eu posso dizer? Quando acontece, por exemplo, uma episiotomia, que é o corte, eles levam como lesão corporal. Tá. Mas quando é um xingamento, eles não conseguem tipificar. Tá. Não é uma ofensa Não, à é. honra, nada disso. Não. Porque a da violência é uma lei razoavelmente recente, de 2017, tem uma Isso, lei tem. recente. Recente. Não tem 10 anos. Não. E as pessoas não sabem, né, da Sim. existência dessa lei. E não sabem o que comporta essa lei. E passa despercebido, né, toda essa questão. Então, Porque também não há uma campanha Não. nacional de conscientização. Eu não vejo plaquinha no hospital, por exemplo, em nenhum. Quando Sim, você não. vai, tipo, você sabe que é violência obstétrica, tipo, isso, denuncie. Não, Não tem. não. O máximo que a gente vai ver é pai não é acompanhante, que existe. Tem essa plaquinha? Alguns têm. Alguns hospitais têm essa plaquinha. Então, que daí Nossa. é a lei do acompanhante que Aham. viralizou, né, esses tempos atrás. O que a gente vê nessas movimentações são isso. Quando repercute um caso, em algumas regiões tem alguns movimentos. Mas a partir do momento que passa ali 2, 3 semanas, Acabou. esse movimento acabou. E 2, 3 semanas é um prazo que você ainda está juntando provas, você está ainda elaborando o processo. Sim, sim. E esse é o nossa maior dificuldade como quem está combatendo a violência obstétrica. Porque para combater a violência obstétrica, a gente precisa que essas mulheres, essas pessoas denunciem. E aí, para isso acontecer, vem toda um estudo, uma conscientização, uma informação. Entre 10 mulheres que sofrem violência obstétrica, uma vai denunciar, mas ela não vai judicializar. Ela não vai levar a denúncia adiante. Porque é isso, eu até peguei aqui, quando a gente conversou, falei de dados e tal, né? Menos de 12% das mulheres denunciam, continuam com a denúncia da violência. A maioria das mulheres que eu atendo, quando acontece ali, elas estão tentando entender e tudo, há uma força muito grande de... eu não quero que outra mulher passe por isso. Aham. Mas tem um dia, 2 dias vão passando, mas graças a Deus meu filho tá bem, eu tô bem, tá tudo bem, então não tem por que eu ir atrás disso. Deixa lá, deixa quieto. E o Conselho de Medicina também não se manifesta muito a respeito, né? Não, na realidade eles ficam numa briga Interna, feia, né, aham. dizendo que violência obstétrica é contra os médicos obstetras, e na realidade não é isso a violência obstétrica, né, porque todo mundo pode cometer violência obstétrica, então a violência obstétrica não é só cometida por profissionais da saúde, né, por exemplo, um erro médico, ele só pode ser cometido por um médico. Sim. Ou é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia do ato médico. Uma violência obstétrica, ela pode acontecer do companheiro, da mãe dessa gestante, do segurança, do policial. A violência, ela fica, então, com relação à gestante. A gestante. Independente de onde ela esteja sofrendo essa violência. Sim, sim. Tanto que a funcionária, por exemplo, da BRF, Sim. ela sofreu violência obstétrica por parte da empresa. A mulher estava grávida nas suas últimas semanas ali de gestação. Sim. Entrou em trabalho de parto, foi isso? Isso, ela perdeu gêmeos, né? Ela estava grávida e ela entrou em trabalho de parto no trabalho e pediu para ir embora, né? E eles negaram. E aí os filhos acabaram falecendo por conta dessa negativa. E nesse caso, nem é uma... junto com uma ação trabalhista, legalmente, eu não sei, porque eles vão fazer o que com essa mulher agora? Que vira uma denúncia gigante. Na realidade, demitir... eles entraram com a ação, né? Eles entraram com uma ação do quê? Não, a moça. A moça. Não. Aqui, ó. A gestante, A empresa está processando a funcionária, né? Ela pediu para sair, mas ela foi impedida. Daí ela acabou parindo ali mesmo no setor da empresa.
E aí os dois bebês morreram. E aí ela entrou com uma ação de indenização e a justiça reconheceu a omissão da empresa e condenou a 150 mil. Mas o dinheiro... Gente, não é nada. Não é Não nada. significa nada. Não. Nada. Não significa nada e não consegue trazer isso para a nossa realidade da violência obstétrica, como uma forma de punição, sabe? Não só de punição, mas de aprendizado. Então, olha, a violência obstétrica não pode, é uma violação à gestante. Porque eu peguei aqui, ver se está faltando alguma. A paciente não pode ser desrespeitada ou não informada sobre qualquer procedimento. Ela não ser informada sobre um procedimento também é uma forma de violência, né? Então, tem os abusos físicos, sexual ou verbal. Sim. Né? Amarrar uma gestante, xingá-la, enfim. Discriminação por idade, raça, classe social ou condições médicas. Sim. Que isso é o que a gente mais escuta, né? Más condições no sistema de saúde, como falta de recursos. Isso aqui é o mais naturalizado. Sim. Já é o dia a dia, né? Às vezes não ter leito, não ter médico disponível, enfim. O anestesista está ocupado. Recusa na oferta de tratamentos à gestante ou ao bebê. O anestesista está ocupado. E não informar a paciente sobre procedimentos ou desrespeitar a decisão da mesma, que aqui também é um ponto muito sensível, que muitas mulheres querem ter o parto vaginal e aí tá acabando o plantão. Vamos para uma cirurgia Vamos para uma cirurgia. Porque o Brasil virou meio que uma indústria de cesárea durante um tempo. Eu não sei como isso funciona hoje, mas os médicos se organizavam a agenda deles com os horários de ainda tem, parto, né? Ainda há uma grande demanda de cirurgias cesarianas, né? Eu acho que vem de muitas faltas de informações, né? Falta muita informação para essa mulher e, de fato, os médicos, eles têm uma empresa, né? Sim. E aí fica muito mais fácil você organizar a sua agenda, distribuir funções com uma agenda bem estipuladinha, né? Ali marcado. Um médico que faz um parto normal, vaginal, ele fica horas ele ali. Fica à mercê, né? A mulher, assim, entrou em trabalho de parto 10 horas da manhã e vai parir daqui 2 dias. Né? 48 horas depois ela vai parir. Aí o médico tem que ficar ali de plantão. Então, é uma incógnita, né? Então, de fato, os médicos, eles preferem fazer a cesárea. E é uma luta constante nos hospitais, porque tem mulheres que querem cesárea e aí fazem elas terem um parto vaginal, né? E, ao contrário, elas entram lá para ter um parto vaginal e levam ela para uma cirurgia cesariana. Então, assim... A gente, durante o acompanhamento dessas gestantes, a gente vê muito isso. As mulheres que querem ir para uma cesariana, eles forçam ter um parto vaginal. Ai, gente, troco D. Plantão, sabe? Plantão, depende do Depende médico. do plantão. O que a gente costuma dizer, a felicidade, a tristeza, hoje eu tô afim, hoje eu não tô. Então, essa mulher aqui vai cesárea. Essa daqui, plantão. É normal. Então, é difícil, é complicado. E elas não têm a voz, né, ativa. Sim. E aí, quando a gente vê isso, as mulheres que não se informaram. Porque as mulheres que se informaram, elas chegam com um plano de parto. Elas chegam com uma equipe médica. Mesmo que seja uma cesárea. Ou um parto normal. Elas chegam com uma doula, com uma enfermeira obstétrica. Elas sabem. Elas sabem. Me diz uma coisa, a questão da doula poder acompanhar também é uma história agora, recente, né? Super recente na nossa história, que a doula ela pode entrar na sala de parto. Sim. Né? Porque teve muito embate sobre a questão profissional mesmo da doula, de incorporar dentro de um centro médico e tal.
Você acha que isso ajuda a diminuir? Porque o papel da doula é um papel super importante, Sim. né, na vida ali daquela mãezinha, de fazer esse acompanhamento, Sim. não só de uma forma, não de uma forma médica, mas de uma forma holística, Informativa. tudo, né, ali, de Sim. todas as informações, Sim. tal. Você acha que o acompanhamento de uma doula, às vezes, é mais importante do que do companheiro, do que de uma mãe? Olha, Porque é difícil esse lugar, né? É é difícil. muito Eu vou deixar a difícil. Bruna advogada um pouquinho de lado e A Bruna vai a mãe. Bruna mãe aqui um pouco. Eu, Bruna, acho importantíssimo. Se você falar pra mim, Bruna, o que eu faço? Doula. 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 Não, doula. Mas eu quero um médico, uma enfermeira obstétrica. Não, eu quero a doula. Eu quero a doula. Tanto que nas minhas 3 gestações, doula. Doula. Porque, assim, as doulas, elas têm um trabalho informativo, de conscientização, de cuidado, tão voltado à mãe, tão voltado a essa criança, a essa família, sabe? Ela não é um acompanhamento igual o médico, que você chega lá, o peso, vitamina, exame de sangue, ultrassom. Tchau, vai embora. Não, ela vai conversar com você. Ela vai conversar. Bruna, quando eu tive meu primeiro filho, né? Quando engravidei do Arthur, eu não sabia que o meu canal vaginal era um J. O médico nunca tinha falado isso pra mim. Aham. Que o neném desce pra depois ele subir. Que coisa mais doida, achei que era reto. Aham. Eu fui atrás da doula no meu primeiro filho, eu tive acompanhamento da doula. Mas eu fui muito com 30 semanas já. Tá. Então, e eu perguntava as coisas pro médico do pré-natal. Depois a gente conversa. Ai, não se preocupa com isso. Você tá preocupada com um parto? Calma, ainda é cedo. Eu nem sabia do canal vaginal. Não sabia nem do meu J. Não sabia. Não é ponto G, gente. É ponto J que a mulher precisa conhecer na hora de ter um parto. Sim, eu não sabia quais eram os meus direitos. Foi aí que eu fui estudar, né, sobre me especializar nisso. Eu não sabia nada. Eu morria de medo do meu marido não entrar, eu ficar sozinha. Eu não sabia. E aí, quem me educou, quem me informou, quem me conscientizou, foi uma doula. Ela me doulou. Ela doulou a minha gestação. Eu tô com dor aqui. Vira pra esse lado. Pode ser a sua azia. Foi o médico que cuidou disso de mim. O ato médico é importantíssimo. Claro. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Mas você saber o que está acontecendo com você dentro do seu corpo, quais são os próximos passos. Não, do corpo e da cabeça Sim, também, né? sim. Dos desejos mesmo na hora do parto. Sim, saber identificar o que eu Sim. quero. Porque, assim, antes de você ter o primeiro, é tudo no mundo da fantasia. Aham. Então, você não sabe o que você está esperando. Você escuta a história da amiga, da vizinha, da tia, da avó, mas você não sabe como que Que é. não serve pra nada pra você. Não sabe, não serve. Tanto que eu brinco, né, com uma amiga, que ela falava assim pra mim: ai, Bruna, calma. Eu cheguei no hospital com 9 centímetros e nem sabia que eu tava com 9 centímetros, não senti nada. Foi ótimo. E eu fiquei tanto isso na minha cabeça: não vou sentir nada, não vou sentir nada. Ela não sentiu, não vou sentir. Ela não sentiu, não vou sentir. E fiquei. Que quando eu senti, eu falei: não é possível. Ela não sentiu, o que eu tô sentindo? E eu tinha toda a experiência, mas e se eu não tivesse? Então, assim, mesmo a gente tendo o estudo, a informação, a gente pega as coisas de surpresa. Então, eu acho importantíssimo a gente ter um profissional, porque a doula é um profissional. Sim, sim. E, para mim, a doula faz parte da equipe dessa gestante. Porque muito se falava de doula, do acompanhamento, nos partos em casa. E eu Sim. lembro também dessa discussão no Brasil de parto em casa, depois acontece alguma coisa, tem que correr para o hospital. Sim. Né? Mas a doula estava sempre presente nesse momento de um parto, parto natural, parto vaginal em casa e tal.
essa figura indo para o hospital causou ali um desconforto. É que, na verdade, se confunde com a parteira, Sim. né? Na realidade, são situações e profissionais diferentes, né? Tem as parteiras, que, né, são as parteiras que vêm de geração em geração. Tem as enfermeiras obstétricas, que fazem um trabalho técnico, né? Elas estudaram, elas podem fazer o cardiotoco, o exame de toque, elas podem avaliar, fazer o técnico, né? E tem as doulas. As doulas não fazem exame. Exames. As doulas, Exato. elas estão ali por um apoio emocional, né, e de cuidado com essas mulheres, e não uma situação técnica. E aí elas vão cuidar do alívio de dor, técnicas de respiração, cuidar do seu psicológico. Da conscientização daquele Sim. corpo que está em transformação. Sim, informar para você o que está acontecendo, né? Eu gosto muito de dar exemplos do que eu vivi, porque é assim que a gente vai conseguindo materializar o que eu tô querendo dizer. No meu filho, no primeiro, eu tenho e tinha muita dificuldade em respirar. Eu tenho muita dificuldade. E isso foi o que eu levei logo pra minha doula, né? Falei, olha, eu tenho muita dificuldade de respirar. Ari, pelo amor de Deus, eu tenho. E ela sempre me passava exercícios de respiração. Eu não sabia que quando você grita aqui, fecha lá embaixo. Ninguém me falou, um médico não me falou. Quem me falou foi minha doula. E aí, lá no momento do parto, do expulsivo, no vídeo, inclusive, eu fazia a força e segurava a respiração. E aí teve uma hora que a cabeça do Arthur saiu e voltou. E aí eu escuto. Aí no vídeo eu escuto a Ari gritando: respira, Bruna, respira, ele tá ali. Então, assim, ela vai conseguindo te trazer. Te conduzir, te deixar presente. Isso, ó, tá acontecendo isso agora. Lembra que a gente estudou sobre isso e tudo? Lembro. Porque se você não tem alguém ali te orientando, voltando para você vai para esse parto mesmo, para essa no automático, obedecendo o que falarem para você. Sim, então eu acho importantíssimo, só que uma coisa não substitui a outra. Claro. São profissionais, técnicas, né? Não, a gente está falando de conscientização dos, Sim. Né? Acho que a doula ela traz esse lugar de informação, de saber, de conscientização. Em nenhum momento estamos falando para um substituir o outro aqui, que fique bem claro isso aqui neste programa, porque eu acho que é um trabalho complementar. Sim. Né? Voltando ao caso de Campo Limpo, foi uma mulher que fez o parto, porque geralmente a gente escuta dos homens, né? Geralmente essas questões vêm muito atreladas a uma figura masculina. Você falou que foi uma mulher, que outras denúncias estão surgindo. Sim. Quais são os próximos passos agora com relação a esse processo? Vocês entram contra quem? É contra a prefeitura? É contra o hospital? Quem que é o polo passivo dessa... Ou é direto contra a médica? Como que funciona agora juridicamente os próximos passos? Na realidade, a gente coloca todo mundo. Né? Isso aí. Num caso desse, a gente coloca todo mundo, né? A gente coloca o hospital, a prefeitura e a médica, né? Porque em outras ações, a gente não coloca a médica. Porque a médica, ela é uma funcionária do hospital. Então, todo mundo responde com todo mundo, né? Mas nesse caso em específico, o polo vai todo mundo, né? Tá. O comum não dar o nome do profissional da saúde, do médico ali, ele é uma praxe. Que você vai processar a instituição e não necessariamente o médico. Isso não é... se fosse todo mundo junto, inclusive a médica, isso também não ajuda a trazer as outras pessoas, as outras mães que sofreram violência, tomarem coragem? Porque me parece que a pessoa em si, que foi negligente e tal, depois vai sofrer um processo interno, administrativo, enfim. É que tem responsabilidade subjetiva, né? Porque, como ela é uma funcionária, acaba puxando. Nesse caso em específico, as lesões, né, as violações são muito particulares.
Então, de fato, nesse processo, Cabe. a médica vai configurar o polo passivo. Mas, normalmente, a gente não coloca o médico no polo, a gente coloca o O hospital. hospital. E aí, o hospital, o juiz puxa, né, as pessoas e acaba todo mundo tendo a responsabilidade ali. E aí, vira uma coisa, algo interno mesmo, desse hospital. Dentro do processo, a gente consegue oficiar os órgãos, né? A gente até prefere fazer isso de forma judicial e não administrativa. Tá. Então, a gente pede para o juiz oficiar o CRM, para ele apurar a conduta. Tá. Por quê? Porque, na prática, a gente vê que quando uma denúncia chega no CRM administrativa, ela Morre ali. morre ali. Por isso que eu te perguntei, porque quando tem um órgão que cuida, o CRM, mesmo quando acontece, por exemplo, alguma coisa com a Polícia Militar, vai para a corregedoria, parece que as coisas elas não são solucionadas de uma maneira a contento, né? Porque, Sim. primeiro que os casos são recorrentes, né? Não serve de exemplo, né? Parece que ninguém é punido, vai ficar ali, vai tomar um gancho. Eu não sei, mas me parece que não chega até a pessoa que causou aquilo qualquer tipo de punição pela conduta. É difícil falar sobre isso, porque é muito interno, né? A gente não Aham. sabe quais são, de fato, os protocolos utilizados nesses órgãos, A né? sensação que eu tenho é que eles protegem o profissional, que é isso. Pode até ser que tenha É totalmente uma percepção minha que eu tirei da onde, gente? Da minha cabeça, tá? Tô falando aqui por mim, que é uma percepção que eu tenho, que quando os processos acontecem de forma administrativa, eles não levam a lugar nenhum e... Enfim. Esses processos administrativos, eles podem até andar, mas, vamos dizer assim, as advertências são pequenas. E quando elas têm, né? Quando possuem advertências nesses processos administrativos, são tão pequenas, sabe? Sei lá, fazem um curso online de 2 horas. Essa é a condenação. Então, assim, é pouco. Essa é a minha sensação. No tamanho da violação em si, aquela conduta, aquela multa, né, aquela punição é pouca. Então, hoje, antes eu fazia bastante no escritório, só a denúncia administrativa. Mas hoje eu vejo que ela não é nem em estatística. Ela não vai para estatística, entendeu? Entendi. Eles não conseguem colocar ali, olha, esse médico tem 5 denúncias, esse aqui tem 20. Não tem nada, não existe. Não tem, eu já procurei, não tem. Diferente, por exemplo, quando a gente vai num hospital e a gente vê a porcentagem de cirurgia cesariana e parto vaginal. Que aí lá tem. 98% cesariana, 2% vaginal. Aí tem. Aí você consegue comparar. Mas quando você vai no órgão para ver ali a conduta do médico, não tem. Eu não sei se esse médico já teve algumas denúncias. Para eu saber isso, eu vou no Google. Porque se ele não for processado nominalmente, também vai ser muito difícil. Tem aqui, ó, mulheres denunciam violência obstétrica no Hospital Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. No JUS Brasil, você vai achar o Hospital Ipiranga no polo passivo. Mas tá, que médico que é esse? Sim. O médico, que profissional que é esse? Acaba cobertando, né? E continuando agindo. Por isso que dentro dos processos, a gente, por mais que a gente não entre contra aquele médico em específico, por mais que ele não faça parte do polo, nos pedidos a gente pede para que haja uma punição para aquele profissional, porque a responsabilidade é subjetiva, né? Sim. E aqui eu até peguei um caso aqui,
aliás, é que são muitos casos, as mulheres ainda têm vergonha de denunciar, não acessam os direitos, porque embora existam os direitos, gente, tem muita gente que não tem ideia de que sofreu uma violência, ou de como acessa aquele direito, ou como busca ajuda. Essa sensação que a gente tem no Brasil de impunidade, que não vai acabar em nada, que só vai dar dor de cabeça. Eu acho que essa é a maior derrota que a gente tem com relação ao judiciário brasileiro, Sim. né? Essa sensação de impunidade. Ai, por que eu vou correr atrás disso? Eu não estou falando nem só na área da saúde, né? Mas em todas as áreas, né? Parece que nunca vai dar em nada, Sim. né? Parece que é um esforço ali que a gente À faz toa. à toa, em especial contra órgãos públicos, né? Uhum. Em especial contra órgãos públicos. E contra os médicos. E contra os médicos. A gente tem muito isso. No escritório, quando, né, chegam essas demandas, algumas justificativas é, eu não vou levar para frente, porque é contra médico, vão acobertar. Então, é complicado a gente conseguir combater as violações Sim. dessa forma. E quando a gente fala de violência obstétrica, a gente vê muito isso. As gestantes que têm consciência que passaram e que querem dar voz, elas pensam dessa forma: para que eu vou entrar Exato. se não vai acontecer nada? Ou eu vou entrar, mas para quê? Só vai me gerar custo, tempo Desgaste. E e ficar não vai resolver revivendo nada. aquele Sim, momento. e não vai resolver nada. As mães, aí eu me coloco um pouco nesse papel, que perderam os filhos por um erro médico, por violência obstétrica, elas pensam muito isso. Pra que eu vou entrar com um processo se eles já morreram? Eu não vou trazer eles de volta. Isso foi uma discussão, vamos dizer assim, minha e do meu marido. Pra quê? Eles não estão mais aqui. E mesmo que esse hospital, mesmo que essa médica... o caso da BRF. Foi indenização de 150 mil. Os bebês não estão mais aqui. Não importa o valor em dinheiro. Não estão mais aqui. Mas é que a gente tem uma percepção também que só serve de exemplo quando é um montante muito grande de Sim. dinheiro. Foi indenizado em 1 milhão. Sim. De novo, eu não tô falando do dinheiro e não tô falando, não tô botando preço numa vida, tá, gente? Tô falando de punições exemplares. Isso. É aí que eu penso. Quando a gente começou essa discussão, eu virei porque a discussão era eu querendo E ele não. E ele falava, eles não vão voltar. Eu falei, eu sei que eles não vão voltar. E me dói muito, mas eu preciso honrar a vida deles. Eu preciso mostrar pra eles que eu não desisti. Que eu lutei por eles. Que eu lutei. Eu lutei com eles na minha barriga. Eu lutei com eles fora da minha barriga, porque eles faleceram nos meus braços. E eu estou honrando a vida deles. A pessoa que foi negligente com eles, ela vai pagar de alguma forma. Que ela faça um cursinho, é isso? É essa a punição dela? Visível. Então que ela faça. Que ela fique na região conhecida por conta desse... Então que ela faça. Que ela tenha que se retratar só pra mim? Que ela faça. Que ela tenha que me dar uma bala? Que ela faça. Não importa. Não importa. Eu não estou não estou atrás de dinheiro. Não estou atrás de valor. Eu estou atrás de uma reparação. Que não vai vir. Não vai acontecer. Mas de alguma forma, eu tô mostrando para os meus filhos que eu não vou desistir de vocês. Eu estou aqui. Ele falava para mim, né, o Glauco? Tá, não desistiu, mas eles não estão aqui. Falei, tá bom, mas eu tô. Eu sei o que fizeram. Eu sei que se não tivessem errado, se não tivessem negligenciado, se não tivessem violado os meus direitos, eles podiam estar aqui. Como que e aí talvez foi aí que eu peguei ele, como que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que esses profissionais que me atenderam estão atendendo outras? Porque eu não consigo. E você entrou com o processo? Sim, entrei.
E ele tá correndo Tá ainda? correndo. É um processo demorado, Sim. né? Muito demorado. Tá Muito. correndo. Tá correndo. No meu caso, por exemplo, como não tem uma lesão física, então. Absurdo, né? Como não tem uma lesão física, só sair sem meus filhos? Isso. É mais difícil, né? Tanto que a gente vai fazer a perícia e até vai periciar o quê? A gente vai lá no cemitério? Porque se for pra eu falar, não tem problema, eu falo. Mas é até horrível você passar por isso. Vai exumar? Vai fazer o quê? Então, assim, mas eu acho importante. Não, Bruna. Sabe? Isso não, assim, É, tem que ter. Eu sim. sou super a favor, tem que ter. Eu acho que tem que entrar com um Então, processo, essas sim. pessoas, né? Essas pessoas que passam por isso, essas famílias que passam por isso, elas. Não que a gente precisa pensar só no próximo, mas a gente precisa. Sabe? Hoje eu tenho uma filha menina. Se eu não combater essa violência, o mínimo que eu puder fazer, Ela pode sofrer daqui também. 20 anos, daqui, sei lá, quantos anos ela vai ser mãe, ela pode sofrer. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Não, e eu acho que quando aumenta os casos de denúncia, em especial os processos, também começa a se repensar Sim. procedimentos, começa a se repensar legislação específica para o caso, começa a se pensar campanha de conscientização das mulheres, dos médicos, dos técnicos de enfermagem. Eu acho que a demanda, ela cria esse ambiente onde o assunto é disputado, conversado e, né, uma Eu faço uma tentativa. comparação disso com as delegacias de mulheres. Antigamente não tinha delegacia de mulher. Exato. Era só homem. E delegacia de homem. A mulher ia lá, ela era silenciada, sei lá o que você fez pra ele, apanhou aqui, não sei o que, e morria ali. As coisas foram vindo, as mulheres tomaram força, as denúncias foram acontecendo. Lógico que a gente tem que combater muito ainda. Muito, porque é isso, igual você começou dizendo, né? Só aparece quando é um feminicídio. Quando as coisas já estão escancaradas. Mas até as mulheres, elas são tão silenciadas que a hora que elas vão buscar ajuda, tá na pontinha. Sim. Mas hoje temos esse combate. Sim. Temos uma delegacia especializada para as mulheres. Já tem indicadores também, Sim. quantas medidas protetivas. Eu acho que a legislação do feminicídio também, quantas mulheres foram assassinadas em virtude, né, de uma relação ou por um companheiro, enfim. A gente tem hoje outros indicadores. Sim, né? e quantos homens hoje lutam contra o feminicídio? Sim. E quantos homens hoje lutam contra a violência obstétrica? Nenhum. É frescura. Sim. É graça. Ai, nossa, essa mulher não para de chorar depois do parto. Ó, tem um caso aqui de uma mulher de 24 anos que entrou em trabalho de parto no dia 6 de abril desse ano, de 2025, com o quadro de pré-eclâmpsia e pressão arterial alta. Os médicos deram medicação para inibir o parto, a pressão subiu. Ela foi mantida nessa condição em observação durante 12 dias. E ela só conseguiu ter um parto no dia 18, ela entrou dia 6. Aí os médicos mandaram para casa, só medicando. Ela só entrou para fazer o parto no dia 18 de abril, porque a irmã dela é advogada. E aí a irmã dela chegou junto no hospital e falou que ela tinha aceitado a indução. Sim. Né? Até então. E aí o bebê foi levado para UTI, né? E não resistiu. Aí tem um outro caso aqui, que uma médica foi denunciada por violência obstétrica, porque, segundo o perito, ela cortou a bexiga da mãe, achando que era útero. Esse caso é no Rio de Janeiro, né? Esse caso foi uma repercussão gigantesca, ainda está acontecendo. Sim. Se eu não me engano... É que aí quando sai no Fantástico, vira uma coisa de repercussão, isso, né? Se eu não me engano, eu até acompanhei um pouco essa matéria da bexiga, porque é algo difícil de dizer naquele momento
sem analisar prontuário, nem Aham. nada, de fato, se houve algum erro, alguma negligência aí, né? Mas o que a gente consegue ver é essa médica em específico, ela é uma médica que vale tudo por um via vaginal. E aí é um perigo também, né? Porque aí ela acaba tirando, vamos dizer assim, o direito dessa paciente Escolher. de escolher o que ela quer. Então, a gente precisa ter muita cautela, né, nisso, porque às Aham. vezes o caso é para uma cesárea. E Você não pode. gente, a gente falou aqui de cesárea, a gente estava falando de uma indústria, né, de cesáreas. É óbvio que há indicações que a mãe quer muito ter um parto vaginal, mas a indicação médica para não colocar aquela mãe em sofrimento, para não colocar aquele feto em sofrimento, é a cesárea. Sim. Não é, somos contra a cesárea na vida. Não, não é isso. É que tem Não, as indicações, né? E é importante ter essa confiança na palavra do médico, né? Sim. Mas é isso, para essa mulher ter essa confiança, para essa mulher ter essa escolha, ela precisa ter informação. Precisa. E num pré-natal de 30 segundos, onde mede a barriga O peso. e vai embora, ela não tem informação de qualidade. Então, é aí que entra todo esse trabalho informativo, de combate. E aí, conversando aqui, você falou uma coisa no começo e agora eu lembrei que você disse que alguém falou que mulheres negras Sofrem mais. sofrem mais na anestesia. E eu tenho no escritório 3 casos de mulheres que relatam isso. Inclusive, a minha sobrinha teve neném. Ela não é negra, mas ela vem de uma família negra. Ela sentiu tudo. E ela falou o tempo todo que ela estava sentindo. Só que assim, ela ficou sem as movimentações das pernas, do corpo para baixo. Toma mas pele ela- dural, né? Sim. Não, ela tomou a hack. Hack. Ela sentiu tudo. Ela sentiu corte, foi uma cesárea de emergência. Ela sentiu tudo. E mesmo ela gritando, mesmo ela falando que ela estava sentindo, o médico falou: é impossível você tá sentindo algo. Depois que ela foi levada na salinha De recuperação. o companheiro, meu sobrinho, tirou uma foto dela e mandou pra gente. A gente achou que ela tava morta. Ela tava tão branca, aqui não tinha mais cor, porque ela passou tanta dor, ela não viu a neném. Ela desmaiou. E ela é uma pessoa que fala isso pra mim. Que, além dos casos que eu tenho no escritório, ela sentiu tudo. Tudo. Então, de fato, eu não me recordo agora de ter visto algum estudo sobre isso. Mas, na prática, o que a gente consegue ver é que mulheres negras sofrem muito mais do que as mulheres brancas. Muito mais violência obstétrica. Sim. Obviamente, isso também condiz com a estrutura racial, né? Do racismo Sim. estrutural que nós temos no Brasil, Sim. né? Enfim, são inúmeras questões que são postas aí da violência obstétrica. Como que a gente... combater só é pouco, né? Como que a gente transforma isso, Bruna? Como que a gente cuida disso? Olha. Porque, assim, a violência obstétrica não é uma pauta só para quem vai ser mãe, é uma pauta inerente a todas as pessoas que engravidam. Sim, a Certo? sociedade. A sociedade. E todas as pessoas, incluindo homens, né? Tem pautas que devem ser coletivas, porque a gente fica muito restrito. Não, feminicídio, machismo é problema da mulher, feminicídio também é problema da mulher, a violência obstétrica é só mulher, né? Então Só que daí quando a mulher fala, ela não é validada. Exato. Eu não sei. Eu quero muito. Eu não sei, é ótimo, porque assim, eu estou pedindo uma resposta para ela de $1 milhão. Como que a gente muda isso, Bruna? Pelo amor de Deus. Olha, eu tô nessa luta desde 2019. Eu já fiz tantas reuniões. Eu já conversei com tantas pessoas e
não vai para frente. Eu não sei mais, agora é um apelo, como resolver isso? Como tentar? O ano passado, eu fiz uma implementação de trabalho voluntário e apresentei Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itupeva e Louveira. Para implementar isso, não sei, nas escolas, nas UBSs, para falar. Porque eu acho que quando a gente começar a falar, começar uma movimentação, eu lembro que no meu ginásio iam na escola me falar sobre vida sexual. Eu sei, né, como colocar uma camisinha, porque eu tive essa aula, tive essa Sim. palestra Sim. na escola. Tem dentista que vai na escola ensinar você a escovar os dentes. Tem a nutricionista que vai falar pra você o que pode comer ou não. Meus filhos tiveram recentemente isso na escola. Por que a gente não pode implementar um trabalho voluntário? Nem tô pedindo pra usar as verbas. Pra poder conscientizar. Mas isso devia vir já dentro do pré-natal, isso devia vir já no... Ah, Sim. vamos começar no ambiente hospitalar? Vamos começar na UBS, por aí. Cara, o governo federal, algum tempo atrás, gastou uma grana em campanha para ensinar homem a lavar o pênis. Pois é. Na campanha do câncer e tal. Porque o homem não sabe lavar o pinto. Por que não faz uma campanha voltada para essa conscientização, para esse combate, para... Até o CRM deveria propor Sim. isso, né? Porque imagino que não seja uma denúncia ou outra. Eu penso assim, sabe? Pros médicos, né? O CRM, você falando isso. Seria tão bom pra eles. Porque se eles fossem amigos das doulas, das enfermeiras obstétricas, o trabalho deles ia melhorar tanto. Porque daí não ia ficar tudo sobrecarregado neles. Só queria falar que também não é para ficar muito amigo, porque teve uma denúncia aí de surubão dentro de hospital. Eita. Viralizou aí uma denúncia. Então é amigo de trabalho, gente. Isso. Vamos deixar Colega claro, de trabalho. colega de trabalho. Eles teriam tão, assim, mais fácil. Trabalhar coletivamente, Isso. né? Com as técnicas, os técnicos de enfermagem, os médicos, os As mulheres que obstetras, querem as doulas. parir de forma vaginal, elas teriam ali a equipe delas. Não que o médico não estaria assistindo, ele ia assistir esse parto, ele estaria ali para dar todo o suporte, mas médico vai fazer cirurgia. Da cesariana que precisa, vai fazer o exame do cardiotoco, né? Eles têm coisas técnicas e tem coisas, ou melhor, que não são técnicas que eles poderiam delegar. Sim. E ficar só Focado na parte focados. técnica mesmo. E verificando, olha, dessa forma eu acho que não tá legal, vamos fazer dessa forma. Eles seriam mais ouvidos, né? E diminuiria. Todo mundo estaria amparado. Isso. E todo mundo estaria mais protegido. Isso. Tanto os médicos, Sim. quanto as mamães, quanto o bebê. Os hospitais, Os hospitais. as doulas, as enfermeiras, reduziria um número gigantesco. Porque todo mundo ia estar trabalhando em prol da saúde, da vida. Sim. E aí é onde a gente mais vê, né? Qual o problema da gente falar de violência obstétrica com médicos? Levei isso. Não pode. Levei essa pauta. Nem lembro para quem agora, mas da faculdade de medicina aqui de Jundiaí. E aí um médico virou para mim e falou assim: você quer ensinar médico a ser médico? Falei, não. Eu quero ensinar um médico que tem violações. Eu quero mostrar para o médico que tem direitos. Tem direitos e deveres. Eles podem ajudar as pacientes deles. Eles podem informar a paciente deles. Então, mas enquanto não doer no bolso, enquanto isso não arranhar reputação, nada vai acontecer. Afinal, você é advogada. Quer ensinar o médico a ser médico, Bruna? Pois é. Não quero. Não quero ensinar o médico a ser médico. Eu quero ensinar ele a conhecer os limites dele. Nem que seja, tipo... Isso aqui é uma proteção jurídica pra você, meu bem. Sim. Mas é. Lógico. Mas Que assim... nem o plano de parto. O plano de parto é um documento maravilhoso para o médico. Por que ele não aceita? Ali está a vontade daquela mulher. É um documento que vai mostrar que ele só fez as condutas que a paciente pediu.
Ele E se respeitou a houver, vontade e se houver dela. alguma coisa fora do caminho, Ele vai ali agir. vai agir, Porque ele, é porque é um emergência, profissional, sim. exato. Ele consegue justificar. Sim. Qual a justificativa dele sentar junto com essa paciente ali no momento da consulta e fazer o plano de parto com ela? Ensinar ela? Ela não vai roubar o lugar dele de médico. Ele é médico, estudou 5 anos, fez residência, 12, 13 anos aí estudando, fazendo curso, se especializando. Não é sobre isso, Não né? é sobre isso. Mas parece que é sobre isso. Quando a gente começa a falar e tentar ajudar, parece que a gente está querendo roubar o lugar deles. E não é isso. Cada um tem o seu lugar, tem o seu papel. E eu acho que o combate, como a gente vai combater? Eu acho que só tem 2 maneiras. As mulheres que passaram por isso, denunciar e levar essa denúncia à frente. Porque não basta você fazer... A gente fez esses tempos atrás também um formulário junto com o vereador Daniel Lemos, para as mulheres colocarem lá se tinham sofrido, quais eram no hospital. Não basta você fazer o formulário e sumir. E não ir lá, e não denunciar, e não seguir em frente. Essa denúncia vai morrer. Mesmo que seja pela Defensoria Pública, né? Sim, Existe sim. justiça gratuita aí, Sim. às vezes é uma pessoa sem recursos que ainda teme esse ambiente Vai de no fórum, Ministério de justiça, Público. Ministério Público. Faça essa denúncia, sabe? Se não consegue contratar um advogado particular, tem outros meios para poder fazer essa denúncia. Faça na ouvidoria do hospital. Por mais que não chegue tanto, mas vai chegar em Faça. algum lugar, faça. Vai ficar marcado em algum lugar. Agora, não vai atrás, não faz denúncia. Não tem como combater. Só eu ficar em casa, aquele famoso... Eu escutava muito isso do meu pai. Você ficar em casa esperando emprego, o emprego não vai bater na sua porta. Você ficar em casa esperando que outra mulher não sofra essa violação, não vai acontecer. Não vai. Então, se você passou por isso, se pra você foi ruim, se pra você doeu, então vai e denuncia. Faz isso por você, né? Pra tentar ressignificar essa dor sua. Faz isso por outra mulher. Pelo seu filho também, Sim. pela sua filha, Sim. né? Busque isso. Então, eu acho assim, o primeiro passo para combater isso é as mulheres falarem. Os homens, tem homem que eu atendo no escritório, recentemente atendi um casal, junto com meu esposo, e que era um caso também que envolvia crime, tudo, dentro da violência obstétrica, e aí meu esposo é advogado criminalista. Eles começaram a contar, eu comecei a chorar, o meu marido começou a chorar, o marido começou a chorar. O marido viu a dor, mas não quis seguir em frente com a denúncia. Não, parou. Porque não vai trazer os filhos de volta. Não vai mesmo. Mas alguém precisa pagar por isso. Alguém precisa pagar por isso. Alguém precisa parar. Sabe? Se não pagar, então para de fazer. Para de fazer, porque hoje foi o filho dele, amanhã pode ser o meu, o seu, outros. Então, e aí a hora que eu fico mais chocada, porque o homem reconhece que a mulher passou, mas ele não consegue, na sociedade, agir, mostrar que de fato ela passou. Validar aquela dor, né? Porque é isso, é sobre validar a dor da mulher. Sim. Ela tá lá em casa, ele tá com ela. Ele tá com ela. Ele buscou ajuda profissional junto com ela. Levou no médico, levou no psicólogo, levou no advogado, foi conversar. Vai, segue. A maioria dos casos que eu pego, quando o homem vem junto, ele sabe que a mulher sofreu. Mas ele não valida a dor dela. Ele sabe. Muitas vezes, quando eu peço o relato do homem que acompanhou o parto, ele fala muito mais detalhado do que ela. E ele não sei, vou falar uma coisa que acho que é impossível, mas ele não percebe que aquilo a machucou. Que é uma violência. É normal. Aí a gente vê os impactos dessa estrutura patriarcal e machista em que vivemos. Sim. Né? Porque essa dor não é com ele. Por isso que o maior combate é isso. É informar, conscientizar e denunciar. A movimentação tem que vir aí. Eu acho que
o número de denúncias precisa crescer para as autoridades se movimentarem. E a gente precisa levar informações para as bases. Para que quando eles chegarem nessa época, nessa situação, eles saberem agir. Porque pode ser que aquela menina que hoje está lá no ensino médio ou que está fazendo um pré-natal do primeiro mês, ela não sabe. Mas se o marido ou o companheiro que viu lá na escola, viu na UBS, no cursinho de gestante, se tocar, você tá passando por isso, viu? Você pode se reconhecer, né? Sim, olha, isso aqui é violência. O que você tá fazendo com ela é violência. Eu já escutei meu marido falar. Isso aqui não pode. Então, tem uns maridos que vão lá e enfrentam, tem umas mães que vão lá e enfrentam, mas quantas? Esse caso de Campo Limpo. Ainda bem que essa mãe falou, eu não tiro minha filha daqui. Não, ainda bem que ela falou, não tiro minha filha daqui, ainda bem que ela foi lá, abriu o lixinho e filmou Sim. a luva, o material que estava dentro da filha dela. Ainda bem que ela publicou. Porque, a vizinha? assim, tem que ser... Nossa, isso aqui, gente, a gente usa para tanta coisa inútil. Sim. Isso aqui tem que ser uma arma de defesa dos nossos direitos. Sim. É óbvio, gente, que, assim... Vamos ter consciência, vamos ter parcimônia aí. Eu não tô falando pra vocês ficarem invadindo o hospital, que nem, né? Enfim, mas tá sentindo que tem um direito seu sendo violado? Sim. Liga a câmera. Filma. Registra. Porque da porta para fora vai ser a sua voz contra a instituição. É o que teria acontecido se não fosse... Pega o contato da pessoa que tá do lado. Exato. Sabe? Testemunha. Pega o contato da enfermeira que acabou de passar aqui. Pega o contato. Esse caso de Campo Limpo, a vizinha dessa adolescente faleceu. Mesmo erro, mesmo hospital, mesma negligência. E isso não virou nada? Não virou uma denúncia, não virou um processo? A família não foi atrás. A família não foi atrás porque a menina faleceu. Mas aí... ela estava acompanhada no hospital com a mãe. A mãe não falou nada. Achou que era normal a dor. Então, a gente tem 2 casos idênticos, onde uma mãe gritou, esperneou e foi atrás, e a outra silenciou, porque achou que era normal. O médico falou que é normal, então é normal. Nossa. E assim, gente, a gente está falando de 2 casos muito semelhantes, no mesmo hospital. E pode ter um outro caso. Fora os casos que já passaram, que a gente ainda não tem, não sabe, Sim. não conhece, não tem registro, isso pode continuar acontecendo. Pode. E se a gente não denunciar, esses números só vão aumentar e a gente não vai ter conhecimento. E aí uma nota pública dizendo que é procedimento normal, esquecer, né? Gás, pano, seja lá o que for. E se essa menina vai para casa com esse procedimento normal? Ela só vai voltar para uma consulta pós-parto depois de 40 dias. Não, ela ia para uma emergência, né? Sim. Com a dor que ela estava sentindo. Isso se não tivesse qualquer tipo de infecção, de qualquer outro... Com pontos ali embaixo, ponto, pensa. Então, não tinha que ter nem mandado nota, né? Essa é a realidade, quieto né? e segura porque, seu BO. Porque é isso. Igual eu disse, somos humanos. Errou, assume que errou e pronto. Fala que vai fazer uma apuração interna. Eu acho que a coisa mais digna que uma assessoria de imprensa faz num caso como esse estamos fazendo as apurações internas, Sim. estamos à disposição para Não fala que é esclarecimentos. normal, né? Não fala que é normal. Não normaliza a violência. Não normaliza. Faltou uma boa assessoria Sim. de imprensa. Eu não estou dizendo nem para colocar panos quentes, mas que de fato aconteça uma apuração interna. Sim, precisa saber o que aconteceu. Exato. E é bem chocante tudo isso. Inclusive, me lembrei, saiu no Fantástico, até fiz uma postagem no Instagram, de um médico, Dr. Cegonha. Ele super conhecido, super legal, bombado nas redes sociais. Ele deixou uma mulher, agora eu não me recordo o tempo. Tô abrindo aqui seu Insta. Faz tempo que você postou? Não, aqui, acho ó, que é a caçando. primeira.
Ele virou réu num parto. Dr. Wesley, médico Wesley, Dr. Cegonho. Ele deixou uma paciente 27 horas em trabalho de parto e o bebê estava em sofrimento fetal. O bebê quase morreu, a mãe, né, quase morreu também. O bebê nasceu com parada cardíaca. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Teve sequelas irreversíveis. A mãe teve rotura uterina, então ela não pode mais Ter filho. Quase, né, foi, porque teve uma hemorragia muito grande. E aí o Ministério Público denunciou. Só acontece quando... essas coisas só vão para frente quando o Ministério Público é acionado. E ele foi denunciado por lesão corporal e agora é réu numa ação. Gente, pelo menos assim, teve repercussão nacional. Teve, né? foi pro Você Fantástico. postou aqui, foi pro Fantástico. Mas tem uma frase que você fala, você colocou aqui no seu texto, né? Violência obstétrica existe, fere e mata. E precisa ser enfrentada com coragem e com justiça. Sim. Que eu acho que é isso, essa é a lição que fica para todas nós, assim, não só mulheres, mas para toda a sociedade, né? Coragem e justiça. Se a gente não tiver coragem, as autoridades não vão chegar em quem tem que chegar. Uhum. Porque, né, por exemplo, eu falei, né, quando o Ministério Público chega, acontece algo. Mas até o Ministério Público chegar, ele precisa ser acionado. Sim. Precisa ter uma denúncia. Como ele vai ter? Estamos falando, né, de, por exemplo, Jundiaí. Uhum. Quantos casos não acontecem diariamente? Como que eles vão verificar caso por caso? Não tem como. As mulheres, os maridos, as pessoas precisam ter voz, precisam denunciar. Porque isso não pode ficar impune. Não, e os maridos precisam apoiar suas esposas, Sim, né? precisam. Encorajá-las, inclusive, a Sim. fazer a denúncia e a seguir com a denúncia, né? Eu também acho. E esse caso do médico famoso lá, o Dr. Cegonho, você entra no Instagram dele, é maravilhoso. E hoje em dia, quem não tá no Instagram não é visto, né? A tecnologia, a inteligência artificial tá tomando conta. E aí a gente vai esquecendo das coisas importantes. Das coisas humanas. Humanas. Porque o que é colocado ali em rede social é só o que é bonito, né? A gente até, às vezes, aparece meio bagunçado, né? Chorando, mas é um acontecimento. Do resto, a gente constrói a narrativa. Pois é. Mas as pessoas precisam entender isso. E esse caso, né, desse médico, ele é tão requisitado. Né? Todo mundo acha ele, uau, maravilhoso. E olha o que ele fez na vida real. Isso é um caso que viralizou. Um caso emblemático, que não é de violência obstétrica, mas, enfim, é relacionado a mulheres e à gravidez, é aquele médico que era a sumidade em inseminação artificial no Brasil. Sim. Né? Abdel... nem quero lembrar o nome daquele monstro. E ele, durante a carreira inteira dele, que era o cara mais conceituado de inseminação artificial, ele abusava das pacientes. Sim. Né? E aí, hoje, vive lá com todo o seu dinheiro em prisão domiciliar. Pois é. Embora o caso tenha repercutido, tenha, né? Mas quantas mulheres não foram silenciadas nesses anos? Uma precisou denunciar. Sim. Né? Que foi massacrada, porque a imprensa vem em cima, enfim, aí vira aquela coisa midiática. Mas a coragem dela e a força dela fez com que dezenas de milhares de mulheres denunciassem. Até acho que a Roberta Miranda passou por tratamento com ele, enfim. Aí as famosas também começaram a levantar a bandeira, porque isso aumenta a visibilidade, né? E a gente, de uma questão. E a gente consegue ter voz. Consegue ganhar a voz, né? Consegue ampliar a voz, na verdade. Sim, porque a gente... quanto mais internaliza, mais calada a gente vai ficando. E aí, quando a gente vê essa movimentação, às vezes, essa mulher, ela nem tem consciência que aquilo foi. Eu atendi recentemente uma mulher que ela ficava assim pra mim, mas eu não sei se eu sofri mesmo.
Mas é uma conduta normal, não é? Ela estava tentando, dentro dela, Se enxergar, culpar. enxergar que aquele procedimento era normal, faria com qualquer outra. Aí, né, eu falei, faria, mas não é normal. Que faria com qualquer outra, sim, mas que aquilo é normal e. Não, Não, não é. é igual a mulher que apanha. Ele faria, esse homem que bateu nessa mulher que apanha, ele faria com outras. Mas isso não é normal acontecer. Então, quando essas violações acontecem, pode acontecer com outras pessoas, pode acontecer com outras grávidas, mas isso não é normal acontecer. Então, a gente precisa parar de normalizar. E parar de, por exemplo, eu só tive uma depressão. Esses dias eu escutei isso também. Só tive uma depressão, agora eu tomo um remedinho, tá tudo certo. Não é assim. Não gente. é assim. Mas o médico que fez tudo isso, ele não toma o remedinho. E ele tá deitado lá na cama dele com a cabeça sossegada. E o pior que é isso, né? Tranquilo, com a consciência limpa. Sim, que é não uma fiz prática nada. tão. Que já desumanizou o procedimento, uma prática tão costumeira, né? É como nós nos adaptamos às coisas, a gente não se absurda mais Não. com pessoas na rua, em situação de rua, a gente não se absurda mais com violência. Normaliza, a gente né? normalizou, né? E a violência obstétrica é normalizada. Sim. Eu fui num hospital aqui de Jundiaí. Não vou citar nomes porque... Não convém. não convém. E aí, fui conversar com o chefe, né, da obstetrícia. E fui implementar, mostrar para ele que eu tinha um trabalho voluntário, para, né, eles dão cursinhos, então eu falei, olha, eu queria participar do curso, me dá 30 minutos, é só isso que eu quero, uma vez no mês, 30 minutos, só para vir informar essas mulheres. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu estou há 48 anos nessa profissão, eu sei o que eu faço. Falei, não tô duvidando da sua capacidade, que bom que o senhor, né, tá. E ele, mas eu não vou. Eu falei assim, posso só fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, nesses seus 48 anos, quando é que o senhor fez uma reciclagem? Porque hoje em dia nós temos aparelhos novos. Banqueta nova, né, espectro novo, outras formas de... posições estudadas, né? Estudos científicos. Quando é que o senhor fez a última reciclagem? A nossa reunião acabou aqui. Ou seja, ele não fez, né? Ele não fez. São 48 anos que ele tá lá, fazendo partos. E não se reciclou. Não, Porque e ele não sabe. Porque o que ele Porque tá ele fazendo... normalizou. Ele tem tanto uma prática de que a gestante chega com tantas semanas, ele coloca no soro, blá, 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 blá. Ele já tem tanto protocolo dele que ele não precisa estudar. Ele já criou o protocolo dele. Imagina se os operadores do direito fizessem o mesmo. Já pensou? Se a gente não se atualizasse? Se a Não, gente e parasse não na só operadores faculdade? de direito, imagina, qualquer um. O médico ainda é mais absurdo, né? É horrível escutar isso. E aí ele falou pra mim, a nossa reunião acaba aqui. Eu falei, tá bom, acabou mesmo. Eu que não vou passar no médico desse, né? Acabou pra você, meu amigo. Acabou que eu vou acabar com a sua... Aquelas que já quer vingança, que eu já quero o quê? Vingança. É isso. Já Então, nem quero mais justiça. é É isso que a gente tem que difícil. lidar. É isso que a gente tem que lidar. E a gente só vai lidar de uma forma positiva quando outras mulheres, outras pessoas, outros homens lutarem com a gente. Eu não vejo a hora, de verdade. Eu não vejo a hora de sair uma chamada de violência obstétrica que seja um homem falando. Verdade. Já pedi pra vários. Ninguém. Não. Já pedi. Faz você. Vai lá você. Vai na TV. Vai você. Porque daí, quem sabe, valida o que está sendo falado. Porque se mulher... Eu tô aqui desde 2019, tentando. E vai isso, e vai ali, e vai aqui, e vai ali, vai aqui. A porta abre, a porta fecha. A porta abre, a porta fecha. É assim. A gente começou um trabalho maravilhoso com o Daniel Lemos, com o vereador. A porta fechou. Eu nem sei o que aconteceu. Acabou. Por quê? As mulheres pararam de denunciar. Os profissionais estão tudo bem. A gente perdeu a força. Acabou. Cadê a nossa comissão?
A OAB tem comissão? Tem, a OAB tem uma comissão de Direito Médico e da Saúde. Aí dentro da comissão, faço parte também, cuidam desses casos. Mas não tem uma comissão específica de violência obstétrica. Não, eu imaginei que fosse dentro da área da saúde. Mas aí é muita coisa, né? Sim. É muita coisa para dar conta. Para dar conta. Muita coisa. E querendo ou não, para a OAB entrar, a gente precisa ser aceito, né? Que não é muito fácil, né? Quando a gente fala que é advogada, já tá fazendo o que aqui? Afinal de contas, ninguém quer ser processado, não é mesmo? Não. Mas serão, tá? Se a gente conseguir ampliar isso aqui, ó, esse vídeo precisa ser compartilhado. Manda para sua amiga, para sua tia, para sua mãe, para seu tio, aquela gravidinha que você conheceu, manda este vídeo para que as pessoas passem a ouvir a Bruna, entender o que ela está falando, entender quais são os direitos. Eu quero até pegar o Instagram aqui. Vamos divulgar seu Instagram, onde as pessoas... Porque aqui no teu Instagram se dá muita... Você tem muito conteúdo, Tenho. né? É um conteúdo, Bruna Advogada, totalmente voltado para a temática, né? Eu tenho. Igual eu sempre falei, né? Hoje, eu tenho essa pauta de violência obstétrica maior do que qualquer coisa. É um propósito mesmo. Eu vivo para tentar combater isso o máximo que eu puder. Então, no meu Instagram, eu tenho um site também. Eu coloco lá no blog, tenho artigos no blog, a gente faz toda semana. E no meu Instagram também tem postagens, desde o direito ali das mulheres, das gestantes, do ECA, né, de criança e do adolescente. Porque eu vejo que quando a gente fala de gestantes, a gente não pode só se limitar ao período gestacional, né? É importante, óbvio, a violência obstétrica é o meu maior... combate ali, a minha melhor... A sua luta pessoal. Isso, a minha luta pessoal. Mas, dentro dessa, tem outros direitos que precisam ser abordados e precisam ter cuidado. Então, lá no meu Instagram, eu faço sempre isso, sempre um informativo, sempre conscientização. Eu voltei agora a fazer uma série, porque antes eu já fazia, né? Cada semana eu ia falando um pouquinho sobre cada caso. Eu pedia relatos de parto para seguidoras, para elas encaminharem os relatos de parto dela. E agora eu voltei. Depois que eu atendi essa adolescente, eu vi que a gente precisa falar de novo de violência obstétrica, retomar o assunto, diferenciar o que é violência obstétrica, o que é erro médico, saber como denunciar, né? Como se sentir naquele momento, aonde ir, com quem falar. Então, eu voltei a falar sobre violência obstétrica no meu Instagram com mais frequência, né? Eu já falo, não paro nunca, mas voltei a fazer isso. Hoje, eu coloquei um de erro médico, né? E amanhã eu vou colocar as diferenças de violência obstétrica e erro médico, que são coisas diferentes. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E lá eu tento informar, abro caixinhas para tirar dúvidas, porque é isso, a informação precisa chegar. Aqui, nossa, seu site é super completo, brunasilvaadvogada.com.br, do lado do paciente, advocacia especializada em planos de saúde SUS, porque também isso é super importante, né? Sim. Vocês entenderem que... tem como lutar pelo acesso à saúde, mesmo quando você tem plano de saúde, gente. Pensa que é fácil, não é não. Direito civil e consumidores, direito de família e sucessões. Então, são algumas especialidades, tudo dentro desse leque, né? Desse leque. Eu me especializei em direito das mulheres. Aí, dentro do direito das mulheres, nos direitos das violações, né? Tenho pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, tenho pós-graduação em Direito do Consumidor, Direito Civil e Processo Civil, e me especializei em Direitos das Gestantes e no ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E a minha maior atuação, desde que eu saí da faculdade, foi Direito das Famílias. Então, tem alguns cursos, né, de especializações nesse ano. Então, o leque é voltado ali para a mulher... para a criança e que abrange a saúde, a família em si. Então, hoje é esse leque um pouquinho aí que nós temos no escritório.
Gente, não basta ser bonita, é inteligente, estudada e ainda, o quê? Lutando pelos direitos das mulheres, que eu acho super importante. Aqui no programa eu sempre trago os movimentos sociais, as articulações, que são super importantes, enfim. Mas eu sempre falo do encaminhamento das coisas. Eu acho que esse é um ponto fundamental nas discussões, é que quando as coisas são encaminhadas. Tá, estamos lutando pelo quê? Como que a gente encaminha isso? Como que a gente judicializa isso? Como que a gente denuncia isso de forma objetiva mesmo, para que tenha um valor legal, um valor jurídico, que eu acho que, se não for assim, vai passar um tempo, ninguém vai lembrar mais. Enquanto tiver um processo rolando, a gente tem uma esperança que alguma coisa vai acontecer. Sim. Agora, se forem muitos processos, a gente tem certeza que alguma coisa vai acontecer, porque alguma coisa vai ter que mudar. Sim. Se está doendo no bolso de alguém, né? Se está interferindo na reputação de algum CNPJ ou de algum CPF, alguém se mexe. Sim. Então, eu acho super importante esse trabalho, a sua atuação como advogada nesta área em específico, né? A gente sabe que não é só profissional, é uma causa pessoal e eu dou uma importância enorme para isso, porque deve ser difícil lidar todo dia com a tua dor, profissionalmente, inclusive, se reconhecer em outras falas, enfim. Mas você é muito necessária e eu espero que a gente não demore tanto para se ver de novo, mas que sejam por avanços, não por causas. Que a gente se falou, a Bruna, ela mandou mensagem, falei, gente, o Francamente vai acabar, tá acabando, não vou mais fazer. Aí eu falei, vou gravar com a Bruna, vamos mais um pouquinho, tem uma coisinha aqui para conversar. E é isso, porque é importante que a gente se una, dê publicidade, que a gente converse sobre isso, mas que também as pessoas tenham uma segurança numa profissional como você, que as coisas vão ser encaminhadas, que as coisas vão andar, que essa dor dela não vai ser reparada nunca, mas que ela lutou até por essa dor. Sim, né? hoje é isso que eu falo pra mim mesma, sabe? Depois de muita terapia, né? Porque eu ainda faço terapia, reparar, eu não vou conseguir. Tirar isso de mim, eu também acho que é quase impossível. Mas eu vou lutar. Para que outra pessoa não passe por isso e para que os meus filhos, se é que eles estão me vendo de alguma forma, eles saibam que eu fiz de tudo. Culpa minha não foi. E quem teve a culpa, eu fiz o que eu podia fazer para dar um pouquinho de dignidade no que aconteceu. Que a pessoa pelo menos enxergue o que ela fez aqui. Isso. Ela valide que o que ela fez foi ruim e ela repense em como ela vai agir depois daqui. E uma coisa que você disse, e aí eu lembrei esses dias eu estava no coletivo Nascer, faço parte também, Nascer de Direito, e aí as advogadas que estavam lá estavam dizendo o seguinte, que as mulheres, elas precisam buscar ajuda, Defensoria Pública, Ministério, tudo, mas elas precisam saber que aquela pessoa sabe do assunto. Sim, claro. Porque um problema que a gente tem quando a gente vê essas situações é que, às vezes, se você entra com um profissional que ele não tem conhecimento estratégico nessa atuação, não vai para frente. Então, igual você disse, precisa ter encaminhamento, tem que ser objetivo, tem que ter um caminho. Esse caminho precisa ter cuidado, precisa ter zelo, precisa ter amor. Tem uma estrutura. Hoje ainda é pouco falado de violência obstétrica, pouco conhecido, pouco divulgado. Então, tem algumas lacunas que ficam em branco. Se você não sabe lidar com aquela lacuna, ela passa entre os dedos. Sim. Então, a gente precisa ter informação e conscientização. E os profissionais, eles precisam validar o que aquela mulher está fazendo. Está falando, está te mostrando. Porque se ela chegou até você com essa demanda, pode ter certeza, foi difícil pra caramba pra ela conseguir falar. E se ela chegou em você, ela tá esperando algo. Ela não foi ali à toa, só pra dividir com você. Porque se fosse assim, ela ia na terapia. Então, se ela chegou na delegacia, se ela chegou com um advogado, acolha essa mulher, né? De alguma forma.
Se naquele momento você não sabe como lidar, vai estudar. Vai procurar a informação, você vai achar. Se você procurar, você vai achar. Mas não deixa essa mulher desamparada. Não deixa ela enfraquecer. Perde o cliente, mas não perde o encaminhamento. Encaminha, passa para um colega de profissão que vai conseguir dar conta, né? E na delegacia também, Sim, né? mesma Quando coisa. a mulher saiu do hospital, que a gente vê isso, né? A mulher saiu do hospital e foi direto na delegacia dar uma queixa. E aí chega lá, o escrivão fala, mas não tem nada para fazer aqui. Eu não tenho como tipificar em nada. Não faz isso, porque para ela sair da maternidade e até lá já foi uma luta gigante. Se você não sabe como agir naquele momento, chama outra pessoa. Procura em algum lugar, mas não manda ela embora para casa. Porque ela não pode ser silenciada mais uma vez. Então, É outra violência. É outra violência. Ela precisa ser ouvida. Mesmo que ali naquele momento não sabe como tipificar, não sabe como conduzir. Pega o telefone dela. Não sei, sabe? Faz de alguma maneira, chama o delegado, chama alguém que entenda do assunto e que possa ajudar ela naquele momento. Porque se ela chegou até você, é porque ela precisa de ajuda. E ela foi muito forte, muito corajosa de fazer isso, porque a maioria não faz. Sim. A maioria não faz. Doutora Bruna Silva hoje comigo no Francamente. Obrigada demais, que bom que deu certo o nosso papo. Eu quero saber, depois do desenrolar da história de Campo Limpo, como que isso vai se suceder, quais são os desdobramentos disso, né? Eu espero que até lá a gente não tenha mais... É muita inocência minha falar que a gente não tenha mais esses casos que acontecem o quê? Diariamente, né? Sim, mas que a gente consiga... Um número maior de denúncias. Um número maior de denúncias, exato. Pra gente... Eu que agradeço você ter aberto esse espaço novamente. Tudo nosso. Para mim. E muito obrigada mesmo. Eu acho muito importante esse trabalho que você faz. Trazer aqui essas pessoas, né? Falar de pautas tão importantes que as pessoas não dão voz para nós, né? Mas você dá. Então, muito obrigada por abrir esse espaço. É muito importante. E não acaba com Francamente, não. Só mais um. É todo dia. Só por hoje. O Francamente tá assim, gente. Só por hoje. Só mais um, porque é isso. Não dá. A gente precisa se unir, porque... Além de tudo, somos cidadãs indignadas, né? E não dá para ficar em casa esperando a vida melhorar, sentada no sofá. Né? Não vai bater na porta. Não vai bater na porta. Melhor não vai bater na porta. Depende de nós. Gente, doutora Bruna Silva hoje comigo no Francamente. Eu vou deixar, para você que está pela Rádio Difusora, eu vou deixar linkado em todas as redes sociais os contatos da Bruna para você acompanhá-la pelas redes sociais, também conhecer o site dela e acompanhar um pouco do trabalho dela enquanto advogada e da luta dela também enquanto mãe. Se você estiver precisando de ajuda, se você precisar falar sobre isso, se você, ouvindo esse papo, sentiu que sofreu uma violência, busque ajuda, não fique sozinha, entre em contato, manda DM para a doutora Bruna, valida a sua dor e lute por ela, porque ela vai te acompanhar a vida toda. Eu odeio falar isso, mas a dor nos acompanha a vida toda e a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? Que seja encaminhando essas dores e devolvendo a quem de direito, que é quem nos causou, não é mesmo? É isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.